Oi, gente, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro. A gente está começando o programa Agora Goiás ao vivo para você aqui na TV Assembleia. E a gente começa já mostrando também as imagens da nossa capital vistas lá do Morro do Mendanha, né? Começam a aparecer algumas nuvens, né? A previsão da meteorologia é que a partir de amanhã a gente vai ter aquelas chuvas fortes que a gente experimentou e viu e até ficou assustado nos últimos dias. Nós temos imagens também do trânsito de Goiânia. Essa é a Avenida T63, bem no cruzamento com a T4, ali no setor Bueno. Nesse momento o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas no horário de pico a coisa fica bem mais complicada, tá certo? A partir de agora, a gente vai ter muita informação, a gente vai falar de marketing, vamos falar da sua marca, a gente vai falar de futebol e a gente vai falar também de assuntos legislativos. O nosso programa já está no ar para você. Seja bem-vindo. A diretoria de licitação aqui da Assembleia Legislativa anunciou na tarde de ontem a suspensão temporária da licitação para a compra de novos veículos. A reportagem é da Michele Moura. A Assembleia Legislativa de Goiás suspendeu temporariamente o edital de licitação de veículos publicado em janeiro deste ano. O motivo se deve a divergências jurídicas envolvendo uma lei federal que exige que somente concessionárias autorizadas vendam veículos novos com o primeiro emplacamento, conforme destacou o diretor de licitações da Casa, Rodrigo Gabriel Moisés. As empresas intermediárias, revendedores, questionam essa lei para que elas também possam fornecer veículos, mesmo realizando um segundo emplacamento, não um emplacamento originário. Essa questão tem sido motivo de vários debates nos tribunais e não tem pacificação. Mas em nenhum momento, pode-se dizer, em nenhum momento, que há algum direcionamento no edital. Até porque, desde o início, foram feitas especificações que contemplavam diversas marcas e diversos modelos. O diretor ressaltou ainda que o edital será republicado em breve com uma retificação que garantirá maior competitividade, permitindo que empresas revendedoras e intermediárias também possam participar da licitação, garantindo lisura e transparência ao processo. Como o edital foi elaborado cumprindo todos esses princípios, legalidade, transparência, competitividade, isonomia, sem qualquer tipo de direcionamento, ele será repetido da mesma forma. Durante essa semana o edital deverá ser republicado com essa retificação e, cumprindo os prazos legais, em cerca de 15 dias essa licitação será efetivada e realizada. Bom, gente, qual é a importância da sua marca, do seu nome, da sua empresa, não é isso? Qual é a importância disso no sucesso do seu empreendimento? Quer dizer, nós temos, a partir de hoje, um quadro super interessante que nós vamos fazer essa estreia, que chama-se Foco no Marketing. Quem vai conversar com a gente, trazendo essa colaboração para dar dicas para você, é a Mariana Kirsten, especialista em marketing. Mariana, tá tudo bem com você? Tudo bom dia. Ótimo, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E pois vamos é. lá. Prazer receber você aqui, mas eu quero apresentar para vocês quem é a Mariana, para vocês terem uma ideia do quanto ela pode colaborar com a gente. Olha, a Mariana é formada em publicidade e propaganda, tem 16 anos de mercado, 12 deles à frente da KCMX Propaganda, e ela começou cedo, né? Aos 23 anos já era empresária e atualmente é pós-graduanda em marketing também, em gestão de pessoas. E a partir de agora vamos falar do foco no marketing, é isso? Justamente, vamos trazer bastante novidade para as pessoas, tendências de mercado, tudo que está acontecendo nesse mundo, que hoje tudo é marketing, né? E a gente pode trazer tudo muito rápido, né? Sim, a informação hoje corre muito rápido, a gente tem rede social, né, que é um marketing digital aí, que acaba que favorece muito isso para as empresas de pequeno e grande porte. Mariana, e qual é a importância de você ter foco no marketing? Ah, total. Hoje o marketing, ele de certa forma, ele veio crescendo, né, com essa importância, fazendo com que as pessoas tenham mais resultado dentro do trabalho do dia a dia,
dentro das plataformas que estão nos possibilitando ampliar esse trabalho também. Então, o marketing hoje, eu falo que ele é tudo. E um marketing bem feito, um famoso arroz e feijão que a gente fala, ele traz um resultado excepcional ainda. Agora, para criar uma marca forte, uma marca consistente, onde é que se começa com isso? Bom, eu que faço hoje, a KCMX, ela mudou o modelo de negócios e a gente foi para um lado de consultoria estratégica. Então, eu falo que o início de tudo isso é a gente saber muito bem para onde a gente quer ir. A gente tendo um planejamento estratégico muito bem estruturado, a gente conseguindo desenvolver uma identidade visual adequada, tendo público-alvo definido, a gente consegue já trilhar um caminho aí mais que fantástico para o marketing. E isso faz uma base para a sua empresa no marketing. Bom, você está falando de um processo inicial. E se a empresa já existe, o que fazer diante dessa situação? Bom, a empresa hoje ela pode se reinventar, né? Sim. Todos os dias a gente está vendo aí que as plataformas estão mudando, e eu estou falando de plataforma digital, mas o marketing ele é muito mais do que isso, né? Porque o marketing em si, eles são as estratégias que a gente utiliza. Então, basicamente, a gente precisa estar se reinventando todas as vezes, ano após ano. E o marketing permeia isso dentro do mercado. A gente consegue criar um novo plano estratégico em cima de uma missão, de uma visão, de valores da empresa, que ele consiga trazer e se externalizar isso para o mercado em uma comunicação clara e efetiva. E aí sim, independente se a empresa é grande, pequena, se ela é nova ou não, a gente vai mudando e adequando isso ao mercado atual que a gente tem. É uma mudança de pensamento. Digamos que também, mas também de cultura organizacional. Hoje a gente precisa ter uma base muito sólida e isso começa desde os gestores que implementam uma cultura organizacional, porque você vende para os seus colaboradores isso. Os seus colaboradores, a gente precisa entender que eles são os seus primeiros clientes. É o famoso cliente interno. E sem uma equipe que compre a sua ideia, que compre o seu propósito, a sua ideologia de negócio, eles não vão conseguir te vender bem. E aí, né, o seu marketing já começa a falhar ali. Pois é, quando você trabalha com uma empresa, você percebe que elas pensam nesse primeiro ponto, que é exatamente o colaborador? Nem todas. Nem todas. Nem todas, mas hoje em dia elas estão se preocupando mais. A gente tem histórias de empresas que começaram extremamente pequenas e foram crescendo ao longo dos anos. A Havan mesmo é uma delas, que a gente tem um exemplo aí. Eles começaram com um colaborador, hoje tem milhares. Por que ele é tão importante nesse processo? Querendo ou não, assim, além de você precisar da mão de obra, né? Você fala do colaborador, né? Além da gente precisar da mão de obra dele, o crescimento em si da empresa, você vai crescendo junto com as pessoas que estão ali dentro, você vai possibilitando. Então, hoje tem empresas que você consegue implementar o endomarketing, que é o marketing interno, e você vai fazendo com que a sua empresa também vai crescendo. Isso você vai valorizando o seu colaborador, vai valorizando, de certa forma, ações para eles. Gazin, por exemplo, saiu aí recentemente que eles fizeram o 14º salário. E foi, se eu não me engano, R$5.000 por colaborador. A Gazin é gigantesca e isso, querendo ou não, é uma forma de você valorizar o seu colaborador. Então, seu colaborador crescendo, a sua empresa cresce junto. Bom, nós estamos conversando com a Mariana Kirsten, que é especialista em marketing. Eu queria saber de você o seguinte, é claro que o pensamento da empresa ela é muito importante, mas a empresa hoje ela pensa em como ela crescer, se tornar um negócio grandioso, ou tem muitas aquelas pessoas que pensam, mas eu posso ter problema, minha empresa pode não crescer. Pode acontecer, aí varia muito da pessoa querer, de certa forma, o que ela projeta para a empresa dela. Então, se ela quer ser, e ela tem no propósito dela, na missão dela ser uma empresa grande, ela vai se organizar. E aí a minha dica é, vocês comecem a se organizar desde o início para que isso aconteça futuramente. Não é porque você tem apenas um colaborador e que você é uma empresa pequena que você já não vai estruturar o seu financeiro, estruturar a sua gestão para ser uma empresa grande futuramente. Porque as pessoas, eu falo que elas estão preparadas para falir.
Mas para crescer de uma vez, são pouquíssimas empresas que estão preparadas. Por que isso acontece? Eu acho que é um pouco de cultura nossa mesmo, sabe? Pode ser que não dê certo e assim vai. Mas as pessoas hoje estão buscando mais preparação, mais capacitação dos gestores, dos líderes, para que elas possam crescer de uma forma organizada e na velocidade que o mercado está indo, até crescer de uma forma muito mais rápida. E aí sim ter uma base sólida para que esse crescimento não venha a ser desorganizado, não atropele processos internos, enfim, e que tenha uma estruturação. E o marketing faz parte dentro disso, porque é onde a gente consegue fazer um bom posicionamento através de ações estratégicas. Às vezes as pessoas pensam assim, marketing é só propaganda, aquela coisa toda. Na verdade, você atua dentro da empresa, em todos os setores. A parte estratégica, praça, preço, promoção. Mas eu não trabalho com produto direto, mas eu trabalho com serviço, prestações de serviço e assim vai. Então, o marketing, ele está absolutamente em tudo. Por exemplo, você é uma pessoa pública. O seu marketing pessoal, ele tem que ser muito bem feito. Ele tem que explorar as suas vertentes de comunicação e entregar para o público aquela imagem que você deseja. Mas, lógico, fidedigna também ao que você é, né? Nós vamos criar um personagem dentro do marketing. E a empresa, qual a importância de você definir o público-alvo? Toda. Todas, né? Para e pensa, se a gente simplesmente comunicar com todo mundo, eu saio atirando para todos os lados, acaba que eu vou estar gastando muita bala e, não vou direcionar. Então, o nosso foco com o público-alvo definido é um dos pilares que a gente tem dentro do marketing. Eu definir o meu público é extremamente importante para que eu tenha uma comunicação assertiva. E em cima disso, em cima de interesses, em cima de características desse público, eu venho desenvolvendo estratégias. Agora, a identidade visual da empresa, como é que você trabalha isso e qual a importância? A gente tem alguns casos, que a gente pode analisar no dia a dia, mas a identidade visual hoje, ela é como se fosse assim, o marketing através do palpável, sabe? Você consegue olhar e ver. Eu trouxe até, gente, para vocês, essa aqui é uma ideia que a gente tem de marketing visual, através da identidade visual. Olha a importância de você trabalhar a sua marca, seja em simbologia ou através de produto. Isso aqui é uma silhueta, mas só pela cor. E mesmo que se não tivesse cor, se fosse apenas a silhueta ali, sem o vermelho atrás. A gente sabe o que é. A gente sabe o que é. Exatamente. A gente não precisa falar o que é. Então, tem um próximo que a gente faz já um estudo um pouquinho maior. Para mim, a Coca-Cola ela é um dos exemplos que a gente tem. E aqui a gente consegue explorar bem esse exemplo de marca, de identidade visual. A Coca-Cola, dentro do marketing, da identidade visual, na verdade, do designer, a gente trabalha cores, a gente trabalha tipografias, que faz parte de uma identidade visual. E aqui a gente vê que um estudo, ele é realizado. E isso é muito importante, você contratar profissionais adequados para realizar isso. Quer dizer, a cor tem uma importância muito grande. Total. Tem um significado. Total. Aqui, no caso, a Coca-Cola utiliza o vermelho para trazer excitação, poder, sedução. Já na parte da tipografia, ela já traz uma cor branca para trazer já simplicidade, afago, imparcialidade. Ela traz ali você junto com as pessoas, né? E, querendo ou não, o slogan deles, da felicidade, eles vendem felicidade através de uma campanha que eles não falam do produto. Olha que coisa! Eles não falam do produto. E, recentemente, a Coca-Cola entrou aí no universo da IA, que é algo que algumas empresas estão começando. Esse comercial desse ano foi 100% realizado com o IA. Eles pegaram um comercial da década de 90 e refizeram com inteligência artificial. Muita gente entrou em debate, compensou, não compensou, tirou a magia do Natal ou não, mas eu acho que hoje a tecnologia está aí a nosso favor para a gente poder Para você utilizar. valeu a pena? Eu acredito que sim, a gente está caminhando para uma linha aí de comunicação
que se as grandes empresas não puxarem, as pequenas não vão nesse ponto. Que exemplo então, super legal. A Coca-Cola, para mim, é um exemplo muito bacana. Tem outras, milhares de empresas, né? Por exemplo, a Apple, se você vê o símbolo da maçãzinha, você sabe que é a Apple. Exato. Só que isso é uma construção de simbologia que a gente vem. Nem todas as empresas vão ter símbolos, nem todas as empresas vão ter essa exploração. A gente, às vezes, pode vir só com um nome. A KCMX mesmo, ela não tem uma simbologia. Apesar que o X do finalzinho eu exploro às vezes, mas não obrigatoriamente eu preciso ter isso dentro de uma identidade visual. E pode ser também o nome do profissional, Pode. a pessoa. Aí eu já trabalho um marketing pessoal que vai se tornar uma empresa futuramente. E com certeza, aí a importância da gente explorar a imagem, o conteúdo dessa pessoa para chegar até o público dela. Gente, eu estou olhando, você faz um estudo também, por exemplo, do posicionamento da letra, vamos pegar da Coca-Cola, por exemplo, Sim. muito próximas. Sim, isso dentro de um estudo de um designer de marca, né? A gente chama, na verdade, um branding completo da marca. A gente estuda tipografia, simbologia e isso é entregue para o cliente. Tem o porquê que a letra é serifada, o porquê que a letra é reta, entre outras campanhas que a gente vê, né? Essa Comunica. que você trouxe aqui. Havaianas não tem como, né? Gente, eu trouxe exemplos bem brasileiros e que estão aqui no dia a dia com a gente. Havaianas veio se reinventando no mercado, tá há quantos e quantos anos aí com a gente, né? Décadas, né? Há décadas. McDonald's, você vê o Mzinho, opa, Sim. já sei que é o McDonald's. E assim, a gente tem inúmeras marcas que, através de um estudo com o público-alvo certo, eles comunicam e são muito assertivos. Você pode ver que o McDonald's, por exemplo, ele tem produtos específicos que eles comunicam com públicos específicos, não serve para tudo e para todos. Como assim? Eu tenho, por exemplo, um Big Mac que eles abrangem bastante a família como um todo. Eu tenho um McLanche Feliz que vai mais para uma linha infantil, mas aí eles não fazem a comunicação para a criança. A criança tem o brinquedo, mas eles fazem a comunicação para os pais das crianças. Olha só. Então, isso é importante eu saber também na hora da estratégia ser definida, né? Do que a gente vai trabalhando e utilizando. E isso, por exemplo, a empresa não tem nem noção disso, né? Aí a importância do foco no marketing. Toda certeza. Assim, as empresas grandes, elas têm noção, até as pequenas também, porque elas sabem da importância hoje de um planejamento estratégico, de uma definição de público-alvo, de uma estratégia muito bem elaborada, dessa estratégia ser acompanhada ao longo do ano também, com ações não só digitais, mas também offline, que a gente sabe que é extremamente importante, né? A gente tem aí TV, rádio, jornal, entre outras mídias, que possam agregar e complementar o digital. Então, é extremamente importante você ter essa visão e esse foco no marketing. E aí a gente vai ter programa, ó, gente, se Deus quiser, pro resto do mês. Você vai construindo relacionamentos, né, com o marketing. Com certeza. O marketing, o poder do network hoje faz o marketing pessoal, principalmente, te levar a lugares, às vezes, inimagináveis. E isso permeia a gente muito também. E tem como monitorar isso? Tem diversas formas. O marketing, ele é o ROI que a gente chama, né? O retorno da mídia investida. Mas hoje no digital isso facilitou muito esse retorno. Hoje você tem relatórios que o Facebook, Meta te entrega, que ele te dá, por exemplo, o número de pessoas que foram alcançadas com aquela campanha, com investimento às vezes baixo. Vou dar um exemplo, eu tive um cliente que alcançou 1 milhão e poucas pessoas com 100 e poucos reais. Público estratégico definido em setores e ali a gente organizou uma campanha bem específica. Então você tem como medir isso, sim. Tem como segmentar? Tem, totalmente. Eu quero também. para esse público. Mas isso a gente segmenta dependendo do veículo que a gente venha trabalhar, né? Então eu tenho a segmentação que eu posso fazer, por exemplo, em um programa de rádio, que eu posso escolher a rádio conforme o público daquela rádio e aquele programa específico, isso é uma segmentação.
estratégica. Às vezes eu posso direcionar para uma revista que é para um exemplo, um público médico e todas as clínicas e médicos fazem aquela revista, participam. Opa, então eu vou direcionar ali também. E tem a parte do digital que hoje todo mundo faz. Pode ser uma empresa pequenininha que com R$10 diário ela consegue aparecer. E ali a gente segmenta absolutamente tudo. E isso possibilitou tornar um marketing muito mais acessível para as pessoas, o digital. Ele trouxe essa acessibilidade que até então somente empresas grandes tinham, né? Então, sim, é muito possível segmentar. Olha, é impressionante o universo que a gente vai poder tratar. Sim, aqui. E aí eu quero pedir para vocês que estão aí, né, nos ouvindo, nos vendo, para que vocês enviem essas dúvidas, seja no canal da TV, seja através do meu também, eu vou deixar aqui depois nas redes sociais, @MarianaKirsten ou então @AgênciaKCMX, que ali a gente pode trocar muitas sugestões, muitas dicas e explorar essa parte aí também para a gente trazer num próximo programa. Exatamente, eu quero que vocês nos orientem nessa discussão, porque a gente sempre vai falar do foco no marketing. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui com a Mariana Kirsten, né, que está estreando hoje esse quadro que eu acho fundamental, acho super legal, super bonito, porque é sucesso. Nós estamos falando de uma empresa, de um nome que vai crescer e vai se tornar um sucesso. Assim como a gente mostrou a Coca-Cola, que hoje é enorme, mas começou pequenininha. Justamente, e é isso que a gente não pode ter medo. Hoje o mundo ele vem de uma ousadia e de coragem, de uma autenticidade. Se você consegue ser autêntico, gerar conexões com seu público, saber com quem conversar, já é meio caminho andado. E é isso que a gente vai trazendo aqui. Então, se você tem dúvidas, dicas, às vezes tem um negócio e quer tirar alguma consultoria aqui com a gente traz e já explana aqui no programa. Uma consultoria ao vivo, tá bom? Eu queria até que você repetisse os seus endereços nas redes para que as pessoas possam também ali ter acesso, né, e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Perfeito. @MarianaKirsten e @AgênciaKCMX. Agência KCMX. Isso. Mariana, obrigado. Te espero na quarta-feira. Amei esse programa, porque realmente eu estou aprendendo, né? Vamos juntos. Eu também, a gente aprende também todos os dias. Eu tenho uma empresa e eu preciso também dessas dicas todas. Eu aprendo todos os dias com os meus clientes. Então, inclusive, mandar um abraço aqui para todos. Aliás, eu queria falar depois dessa experiência sua com alguns clientes para a gente mostrar vamos como trazer é que alguns isso casos, funciona, né? E de que forma isso pode ir crescendo. A hora nós vamos trazer. Sim, eu acho que seria legal. A gente pode trazer, explorar. Porque às vezes a dor de um pode ser a sua dor. Sim. Né? Às vezes o início, né? Como é que ele pensava? Será que ele tinha aquela segurança? Ele imaginava que poderia chegar nesse ponto e que era importante tanto o marketing na vida dele, né? Justamente. Então a gente pode organizar para a gente trazer o pessoal. Que Bom, legal. De qualquer forma, muitíssimo obrigada pela oportunidade, por esse quadro. Nos vemos quarta-feira que vem, a partir das 9 horas. A partir das 9 horas, quarta-feira que vem. Gente, vamos continuando com outras informações. Goiás, infelizmente, registrou a primeira morte por dengue em 2025. A vítima morava na cidade de Heitoraí, que fica na região central aqui do estado. Somente este ano já foram confirmados quase 3.000 casos dessa doença. 6 mortes ainda estão em investigação. A Secretaria de Saúde orienta a população que faça a sua parte, se vacinando e evitando também os criadouros em casa. Veja mais detalhes. É um período crítico para a saúde, não só no estado de Goiás, mas em todo o país, relacionado à dengue, meu amigo. Para você ter uma ideia, no estado de Goiás, 3.000 casos aproximadamente já registrados, 1 morte infelizmente confirmada e 6 sob investigação. Dona Flúvia, ninguém melhor para falar sobre saúde do que a senhora. É uma época muito difícil, delicada e que as pessoas precisam ter mais atenção e mais cuidado. Como é que está o estado de Goiás? Porque quase 3.000 casos já confirmados. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Bom, esse é um momento que não só Goiás, mas grande parte do Brasil é um período de sazonalidade, ou seja, é um período que já é esperado o aumento de casos de dengue, devido às chuvas, às altas temperaturas. Agora, o que nos deixa em alerta é a possibilidade desse aumento ele ser parecido com o que aconteceu em 2024. 2024 foi o ano com o maior número de casos já registrados na história, não só do país, mas do estado de Goiás também, e o maior
maior número de óbitos também registrado, infelizmente. E nós temos feito esse monitoramento para entender como é que vai ser 2025, pior ou melhor que 2024. Existem 4 tipos de vírus da dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Então, o sorotipo 3, ele não circula no estado de Goiás há mais de 10 anos. Isso significa que tem muitas pessoas que não têm proteção contra ele. Porque para cada tipo de vírus que eu pego, eu tenho uma proteção permanente. Como ele tem muito tempo que não circula, nós temos muitas pessoas que não têm anticorpo, não têm proteção. E se ele começar a circular de uma forma mais intensa, nós corremos o risco de ter uma grande epidemia em 2025 de novo. Para a dengue, infelizmente, agora nós temos uma vacina para a população de 6 a 16 anos de idade. Então, essa população ela precisa tomar 2 doses para ficar protegida. A proteção é altíssima, a vacina é segura, chega a quase 90%, né, já está liberada em todos os municípios. Então, de 6 a 16 anos, vacinar crianças e adolescentes com 2 doses. Essa é a primeira e a melhor medida de prevenção. Para aquelas que não podem se vacinar e para chikungunya e zika, que ainda não tem vacina, a orientação é evitar criadouros, é diminuir a infestação do mosquito. Se eu diminuo o mosquito, eu diminuo a transmissão da doença e aí eu diminuo também o número de pessoas que têm que procurar, por exemplo, unidade de saúde. E as medidas preventivas já é conhecida por todos. Evitar criadouros em casa, a principal medida. Evitar qualquer local que acumule água por mais de 5 dias, tirando 10 minutos por semana. Se cada um fizer isso, para fazer uma verificação no seu domicílio, porque é onde o mosquito está. 80% dos criadouros com foco dentro de casa. Olha, a partir de agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você é ciumento ou ciumenta? Você tem ciúmes? Porque esse é o tema da nossa entrevista agora com a neuropsicóloga Aparecida Tavares. Tudo bem, Aparecida? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Um tema super interessante esse. O brasileiro é ciumento? Com certeza. Vamos ver aí nos índices, né? E os micos que se pagam aí pela internet. E, infelizmente, também os altos índices de violência em função desse ciúme patológico. Pois é, e o que é o ciúme? Como é que você define, como é que a psicologia define o ciúme? Tá. O ciúmes é uma expressão emocional daquilo que nós muitas vezes não sabemos lidar, né? Temos esse sentimento de posse, esse medo, essa insegurança de perder aquele que amamos, aqueles que estimamos. E o ciúmes acontece quando, por exemplo, lá na infância, chega um novo bebê em casa. Você vai perceber que aquele maiorzinho vai ficar com aquele ciúminho. E o ciúmes, será que é significado de amor? De afeição? Acho que vale a pena a gente pensar quando o ciúmes, Jordevar, se torna um problema. Porque na nossa cultura brasileira se coloca que se eu tenho ciúmes é porque eu amo. Mas que amor é esse? Eu queria saber de você exatamente isso, porque às vezes a gente pensa, o ciúme é uma insegurança, o ciúme é essa questão do medo de perder ou outras coisas. Na verdade, ele é um conjunto dessas coisas? Eu acredito que seja uma cascata de coisas, não é? Dentre elas, a gente vai ter aqueles que vão pensar que quem ama cuida e quem cuida, portanto, tem ciúmes. Fica de olho, né? Não é bem assim? E não é bem assim. Por quê? Porque o ciúmes, ele fala muito mais de mim do que do outro. E por que que essa questão, aí eu quero entrar nesse ponto que para mim é um dos maiores problemas, que é a questão da violência. Né? Nós temos o feminicídio, então, nem se fala. O Brasil sofre com isso, Goiás sofre, embora a gente tenha, por exemplo, um estado que investiu muito na segurança, mas o feminicídio ainda é um grande desafio. Por quê? Sim, porque é algo muito subjetivo. Infelizmente, os equipamentos, os aparelhos de segurança, eles não têm acesso muitas vezes a essa questão que é privada, né? Então, eu estou de repente num shopping ou num barzinho ou em algum local e chega alguém ali e surpreende todo mundo que ali está, né? Por uma cena de ciúmes. E aí, se isso não for tratado, pode sim trazer sérios problemas e um deles, Jordevar, são os homicídios. A gente fala sobre feminicídio, mas não podemos esquecer que as mulheres também estão agressivas, violentas. Eu queria falar dos dois lados, tanto de quem tem ciúme quanto quem sente, né? Por exemplo, se uma pessoa tiver um relacionamento
e de repente ela pensa, mas a pessoa ela é muito ciumenta, o que ela deve fazer? Tá. Primeira coisa, sentar, conversar e também buscar ajuda para entender até que ponto você que está sendo submetido a essas cenas, isso está te fazendo bem. Quantos casos nós vamos perceber, Jodefa, e até pensando no feminicídio, por exemplo, que os sinais eles vão sendo dados. Só que a pessoa nunca acredita, a vítima nunca acredita que aquele autor, né, do feminicídio, da agressão, ele vai ser capaz. E nós vamos perceber aí, em Goiás, por exemplo, quantos casos que nós temos esse autor com uma tornozeleira e ele não está nem aí. Ele continua burlando as leis e principalmente as medidas protetivas. Você falou que aparecem sinais, né? Quais são esses sinais? Sim. Olhar no celular, fazer aquelas visitas no seu ambiente de trabalho, né? Sem que você espere. Às vezes, na sua saída ali, seja onde você estiver, você se perceber sendo observada e aí vem aquela velha história, né? Não, eu estava só passando por aqui, né? Eu estava só com uma saudade de você. Então, muito cuidado com esses sintomas que vão ferindo justamente a relação. Nós estamos falando especificamente, acabamos entrando, né, naquilo que a gente tem como modelo de ciúmes, que é o ciúmes amoroso, né, o ciúmes romântico. Mas a gente vai perceber que no ambiente de trabalho também a gente pode enfrentar, né, aquele ciúme mais amistoso, e ele acontece. Pois é, e agora vamos pegar a pessoa que tem ciúme. Como é que você define? Defino essa pessoa como alguém que ainda não se encontrou, né? Ela se percebe muito mais em função do outro. Então, eu vivo em função desse outro e se esse outro é o ar que eu respiro, cuidado, né? Essa coisa de ser o ar que você respira significa que você não se conhece tão bem, que não se ama adequadamente, não está amando num amor saudável. É não criar uma dependência. Não criar uma dependência, não criar esse sentimento de posse, né? Como se o outro fosse propriedade sua, como se é uma relação tão simbiótica que os passos do outro são os meus passos, ou melhor, os passos do outro têm que ser os meus passos. E aí é uma grande cilada, né? Nas nossas relações com o outro. Bom, a gente está entrando muito nesse campo da violência, mas como é que você definiria para quem ama, cuida? Né? A gente tem essa frase que é uma frase muito carinhosa, né? Sim. Muitas vezes a gente entende que isso é uma frase de amor, né? Mas vamos pegar esse lado bom do ciúme. Tá. Quem ama, cuida e entende, né? Que quando a gente percebe ali no nosso ambiente qualquer ameaça, como que eu vou lidar com isso? Primeira coisa, né? Aquilo nos instiga a perceber que olha, eu preciso cuidar melhor aqui, né? Nesse âmbito, se a minha esposa ou aquela pessoa que amo tanto, eu não estou elogiando tanto, não estou tendo as linguagens de amor, né? Fui me esfriando, opa, talvez seja um momento, vem ali como uma pitadinha, né? De um tempero para essa relação. Esse ciúmes, ele é gostoso, né? Porque ele nos faz entender que é preciso cuidar, é preciso estar atento, né? Assim como nos primeiros contatos de amor que a gente se coloca para o outro, né, Jordevá? Sempre ali galanteando e tudo, por que não permanecer assim? Quem ama, confia também. Confia. Por isso que o ciúmes, ele, volto a dizer, ele fala muito mais sobre mim do que o outro, né? E se no ambiente de trabalho, seja onde for, você perceba que está havendo ali, né, uma ameaça, é confiar em quem você está. E agora, se esse outro pisa na bola, como é que faz? Agora você, por exemplo, quando você está atendendo um paciente, que ele chega para você, eu não consigo controlar o meu ciúme, eu tenho desconfiança, a minha vida é difícil com esse ciúme. Ele até admite que é difícil ter o ciúme, mas ele não consegue controlar.
Qual é a saída? Sim. Aí nós vamos para as terapias, né, que hoje tem funcionado bastante, a terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, onde a gente vai lidar com esses padrões, quais são as crenças, o que está por trás e como modelar o meu comportamento, porque o ciumento, a ciumenta tem um comportamento e esse comportamento é um comportamento possessivo, né, onde ele vai tentar exercer o controle a todo custo. Nem que seja com aquelas famosas, quando se percebe que está perdendo o outro em função dos ciúmes, aquela famosa birra. Pois é, porque muitas vezes a gente encontra e a gente detecta situações de violência extrema, né, de pessoas que não têm um passado de violência, não têm antecedência criminal, mas chega nesse aspecto no ponto pior, que é exatamente tirar a vida do outro. Aí nós temos as distorções cognitivas, alguns aspectos também que envolvem, né, o nosso colega de psiquiatra que vai nos ajudar bastante com o uso até de medicações para conter o quê? Essa ansiedade, por exemplo, de separação, medo de perder o outro, né? Essa posse, esse controle, como que eu lido com isso? Muitas vezes, não somente as técnicas cognitivas comportamentais, mas o uso de medicações também para sanar os sintomas, né, oriundos desse conjunto de sintomas que é o ciúmes. Quer dizer, a pessoa tem que cuidar dela. Tem que cuidar dela. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, se perceber aonde foi que se instalou, você trouxe. Nossa, do nada, será que foi realmente do nada? Você já foi ciumenta? Quem nunca foi, né? Você falou quem nunca foi, então você resolveu essa situação. Com certeza. De que forma? Claro, né? Com o autoconhecimento, com o amadurecimento, o tempo passa e a gente vai descobrindo que é possível olhar para si, é possível se amar e é possível não mendigar amor, atenção. Que maravilha. Aparecida Tavares, neuropsicóloga, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Fraterno abraço a todos. Um abraço para você. Vamos seguindo com mais informações aqui no Agora Goiás. A equipe Calunga do Vão do Moleque, lá de Cavalcante, foi a campeã da primeira Copa Quilombola Nacional que aconteceu no Rio de Janeiro. A delegação contou com o apoio aqui do nosso estado e foi homenageada pelo governador Ronaldo Caiado durante um almoço. Dá uma olhada. O moleque de Cavalcante representou o Quilombo Calunga e se consagrou campeão da primeira Copa Quilombola Nacional. O título reafirma a importância do Cerrado como berço da resistência cultural e ambiental. A equipe goiana participou de um almoço no Palácio das Esmeraldas para comemorar a vitória e falou sobre o orgulho dessa conquista. Isso é um reflexo do nosso governo de Goiás, né? Que investiu na gente e hoje a gente está aqui representando Goiás também, todos os times goianos, né? A gente foi lá no Rio de Janeiro disputar essa competição nacional, muito difícil mesmo, tem vários estados lá e graças a Deus, né, a gente trouxe o título para o Goiás. Estou muito feliz de estar aqui, de ter ganhado a Copa Quilombola pela primeira vez. Para a gente representa muito, porque nenhum time lá da nossa região já tinha chegado onde a gente chegou. Com o apoio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e pela Universidade Federal Fluminense, o campeonato reuniu 730 atletas de comunidades quilombolas de 16 estados brasileiros. O almoço também contou com a presença da embaixadora da União Europeia, Marian Shelgraf, do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha Caiado e outras autoridades. Caiado ressaltou a importância do esporte no estado e o apoio que os atletas receberam do governo de Goiás para chegarem ao pódio. Hoje o estado de Goiás faz questão de recebê-los aqui na nosso salão aqui do Palácio das Esmeraldas para cumprimentá-los, motivá-los, dizer que olha que é isso que nós desejamos para Goiás, que cada vez mais o esporte amplie e que as pessoas disputam, porque isso leva à saúde, leva à qualificação também, estímulo na área da educação, da profissionalização, e aí que nós queremos levar o estado de Goiás a esse patamar, primeiro lugar no pódio. O prefeito de Cavalcante, Vilmar Calunga, e outras autoridades ressaltaram a importância do programa Goiás Social
desenvolvido pela primeira-dama para a promoção das comunidades quilombolas no estado. Hoje no Palácio aqui, hoje com o governador, em comemoração a esse título nacional, é uma honra, uma satisfação muito grande, né? Porque nós temos o melhor jogador que às vezes precisa ser visto. Queremos trazer também para que outros times vejam o potencial que o nosso jogador tem e que seja aproveitado e dê oportunidade para eles também realizar o sonho deles de estar jogando em outros times também, que isso para a gente é o que importa, né? Isso demonstra a capacidade do governador Ronaldo Caiado, da nossa primeira-dama Gracinha Caiado, nas atividades que envolvem o social, e a cada dia a gente vai captando mais e atingindo mais os resultados. Ter mais uma oportunidade de visibilidade dessa população através do esporte só fortalece o trabalho que nós também estamos fazendo na cultura, porque nós sabemos que a cultura é a porta de entrada ali de qualquer população e de qualquer povo. O social, para que haja realmente efetividade na sua ação, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, né? É muito importante que ações da educação, da cultura, da empregabilidade e também do esporte estejam integrados às nossas ações para que a gente possa realmente fazer aquela transformação pessoal, familiar e local da nossa população. Chegou a hora da gente falar de futebol. Olha, começou ontem e termina hoje a 5ª rodada do Campeonato Goiano. A gente já vai começar falando do primeiro jogo, que foi Goiás e Jataiense, com Hugo Duarte. Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia, Jordevar. Tudo ótimo. Para o Goiás foi um sufoco, viu? Foi? Foi. O Goiás jogou em casa. Em casa. Enfrentou a Jataiense. A Jataiense, o torcedor esperava, né, uma goleada e 0,5 para o Goiás, mas ganhou. O importante é vencer, e o Goiás fez os 3 pontos, não jogou tão bem, a Jataiense surpreendeu, mas o Goiás, ao apagar das luzes, fez 1-0. Me disseram que foi depois, assim, qual o tempo? Foi no finalzinho do jogo. Na verdade, foi uns 94 minutos, o torcedor já estava em casa dormindo, as luzes apagadas, o Goiás fez o gol. Agora, o que te chamou a atenção nesse jogo aí? Me conta. Olha, me chamou a atenção a Jataiense, que me surpreendeu, porque ela jogou de igual para igual, a Jataiense buscou o gol, o Tadeu fez 2 ou 3 defesas difíceis, mas o resultado prevaleceu, o quê? A vitória do Goiás, que foi importante. E com essa vitória, o Goiás assumiu, pelo menos temporariamente, a liderança, né? 10 pontos, juntamente com o Vila. O Vila pode passar hoje, ir para 13, vencendo o Craque, e vai para o Clássico, disputando a liderança com o Goiás também. O Iumas tem 9 pontos, pode vencer também seu jogo hoje. Então nós temos que esperar a rodada, finalizar essa 5ª rodada para saber quais as equipes que estão bem pontuadas. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ver a tabela, mas eu quero ver um VT que a nossa equipe fez sobre o Craque. Não é isso? O Craque joga contra quem hoje? Vila. Vila? Aqui, né? Aqui. Vamos ver então a reportagem do Craque. Se estiver pronto, Kennedy, já pode colocar aí então as informações do Craque. Você sabia que os clubes mais tradicionais do nosso estado carregam as cores azul e branca? Estamos falando do Clube Recreativo e Atlético Catalano, o Craque, considerado o maior time do interior de Goiás. A equipe de Catalão é a única do interior a conquistar o Campeonato Goiano 2 vezes. O primeiro título veio em 1967, com uma vitória sobre o Atlético fora de casa. O segundo, em 2004, aconteceu após superar o Vila Nova por 3-0 e garantir o troféu nos pênaltis. E não para por aí. O Craque já representou o estado em competições como o Campeonato Brasileiro da Série C e a Copa do Brasil, levando o nome de Catalão para o cenário esportivo nacional. O time manda seus jogos no tradicional estádio Gernevino da Fonseca. Atualmente, também é chamado de Arena Rifértil. Com capacidade para 8.000 torcedores, o local é conhecido pelo clima de pressão que a torcida cria nos adversários. Com quase 100 anos de história, o Craque não é só um time de futebol. Ele representa a paixão pelo esporte e o orgulho da cidade de Catalão. Tá aí, olha, a Maristela fazendo uma reportagem mostrando o Craque que joga hoje. Tá aqui em Goiânia já, vai enfrentar o Vila Nova hoje à noite, 7h30. Sim, vem de derrota diante do Abecate, né, um clássico lá da região, e precisa pontuar. É um time que não é tão ruim, mas o Vila está em primeiro lugar, o time do Vila está jogando bem, venceu o Clássico por 3-1 diante do Atlético. Eu acho que é uma parada indigesta para a equipe do Craque. Para mim, o Vila vence a partida hoje.
O Vila, então, na sua opinião, vence o jogo. Agora, um outro time, nós estamos mostrando também as situações dos times, um time que realmente está numa situação difícil, né? É o Goiânia, o seu Goiânia, não é isso? E o Galo. Até agora não ganhou de ninguém, né? Não, ele teve 3 derrotas e um empate. Um empate. Empatou com a Aparecidense. Inclusive, nós temos um VT também falando um pouco da participação do Goiânia no Campeonato Goiano. Você sabia que o Goiânia Esporte Clube é um dos times mais antigos do estado de Goiás? Fundado em 1938, é um dos pioneiros do futebol goiano, com uma história rica e cheia de conquistas. Foi em 1945 que o Galo Carijó, após vencer o Atlético Goianiense por WO na última rodada, conquistou a primeira taça do Goianão, iniciando uma era de glórias. No total, foram 14 títulos estaduais, sendo o mais recente em 1974. O apelido Galo Carijó veio do uniforme listrado em preto e branco, que lembra as penas do animal, que se tornou símbolo de raça e tradição para o clube. Apesar dos altos e baixos, o Goiânia mantém uma torcida apaixonada, que preserva sua história e acredita no retorno do Galo Carijó ao protagonismo do futebol goiano. Recentemente, o clube se tornou uma SAF e hoje o CEO é Essival Martins, conhecido por ter sido presidente do Vila Nova Futebol Clube. Daqui a pouco, no Estádio Olímpico, teremos mais um capítulo dessa história. Goiânia e Atlético protagonizam o clássico Vovô, uma das rivalidades mais tradicionais do nosso estado. Bom, o Goiânia que não está numa situação realmente complicada e hoje mais ainda, porque joga fora de casa contra o Anápolis às 8 da noite. O Goiânia precisa vencer. E se o Goiânia não vencer o Anápolis, jogando fora, lá em Anápolis, o Goiânia vai dar um passo importantíssimo para a segunda divisão. Pois, hein? E o Goianésia na mesma situação. Só lembrando aqui a história do Goiânia, que foi contada pela Maristela Ramos, muita gente acha que o Goiânia foi inspirado pelo Corinthians, mas não foi. Foi pelo Atlético Mineiro. Torcedor do Atlético Mineiro que fundou o Goiânia. Veio do Atlético, essa camisa do Atlético Mineiro, não foi do Corinthians. Até o nome Galo, né? Galo. Galo Carijó e o Galo Mineiro lá. Exatamente. Inclusive, assim, hoje nós vamos ter o complemento da quinta rodada. Então, vamos lá para a quinta rodada. Às 7h30 da noite, o Vila Nova enfrenta o Craque. Não é isso? Você já disse que o Vila Nova é favorito. Atlético Goianiense enfrenta o Goianésia. E aí? O Goianésia está na mesma situação que o Goiânia, né? 3 derrotas e um empate. O Goianésia precisa sair dessa posição incômoda, mas eu acredito que o Atlético não vai dar essa chance. Para mim, o Atlético vence a partida. Hoje, 7h30 no estádio Antônio Ascioli, correto? Corretíssimo. E às 7h30 da noite também tem Aparecidense e Inhumas. O Inhumas, 9 pontos, aquela expectativa, acho que o Inhumas está fazendo o seu papel, mas o time da Aparecidense é muito bom, para mim a Aparecidense vence. Goiatuba joga em casa e recebe o Abecate, que vem de uma vitória. O Goiatuba esperava mais do Goiatuba até agora, e o Goiatuba só venceu o Goiás e depois não conseguiu vencer, perdeu para o Anápolis em casa, mas acredito na recuperação do Goiatuba diante do Abecate. Vitória do Goiatuba, na Vitória do Goiatuba, O Anápolis e Goiânia, você já falou, e aí a gente fecha, né? Essa quinta rodada, o Hugo, na verdade, com essa quinta rodada, a gente praticamente chega na metade do campeonato, né? Isso, metade da primeira fase. Primeira fase. Classificam 8 equipes e agora é a hora que, aquilo que eu sempre falei, agora é a hora de deslanchar. As equipes consideradas grandes, vamos supor, Goiás, Vila e Atlético, agora tem que deslanchar. E eu acredito que hoje o Vila e o Atlético vençam as suas partidas. O Goiás venceu ontem, né? Mesmo que seja por 1-0. Então, para mim, o campeonato agora começa o verdadeiro campeonato goiano. Eu não posso deixar de te perguntar sobre domingo, né? Domingo tem o clássico mais famoso, Vila Nova e Goiás lá no estádio Serra Dourada. Todo jogo tem um favorito. Não. O favorito é o Vila. Mas isso não quer dizer que ele já venceu o Goiás. O Goiás é clássico, o Goiás pode jogar um futebol que ninguém espera e vencer o Vila. Mas favorito é o Vila Nova.
Agora, esse jogo interfere muito, por exemplo, o resultado dessa partida de hoje, porque é a véspera de um clássico no domingo? Interfere, mas só que tem um detalhe. O jogo no Serra Dourada, torcida única, é um clássico. Por isso que eu disse, ontem o Goiás não jogou bem, mas venceu. Agora, contra o Vila, você pode ter certeza que o Goiás vai jogar bem. E o Vila também. Então vai ser um jogo muito equilibrado. Mas se for de vitória, o Vila vencer hoje, entra mais empolgado diante do Goiás. Que bom. Daqui a pouco tem mais, né? Às 11 horas, Alegre Esportes. Túlio Isaac, Hugo Duarte e Renato Sobrinho. Eu espero você amanhã com muitos gols na sacola. Você gosta de gols, né? Muitos. Então você vai ver amanhã. Muitos. Claro. Um abraço para você. Outro. Gente, depois de um tempo fechado para reforma, o Cine Cultura, localizado ali na Praça Cívica, em Goiânia, reabriu para a sessão de filmes goianos. Vamos ver? Pois é, nós tivemos um pequeno problema técnico com essa matéria, mas a gente vai recuperar e a gente vai trazer depois, porque o Cine Cultura é muito bom. Aliás, o problema já foi resolvido. Aqui é rapidíssimo, Hugo, você viu, né? Deu aquele internet, deu aquele pequeno problema, mas já está resolvido. Vamos ver a matéria. O governador Ronaldo Caiado fez questão de estar presente na cerimônia de inauguração da reforma do Cine Cultura. Aqui no Marieta Teles, nós agora fizemos algo que realmente mostra o investimento forte que fizemos, restaurando 100%. Né? Para vocês terem uma ideia, as poltronas todas modificadas. Antigamente você sentava, você estava caindo, né? Aquela poltrona não tinha nem condições de a pessoa assistir um filme ali corretamente. Hoje você tem um projetor aqui que não tem nenhum cinema de Goiânia que tem esse padrão de projeção. A sala de cinema será aberta no próximo sábado, mas na sexta-feira, dia 31, vai acontecer uma sessão gratuita, às 7 da noite, com a exibição do filme O Dia que Te Conheci. Até chegar à lotação máxima da sala de 74 lugares, todas as pessoas são bem-vindas. Lembrando que essa sessão é gratuita às 19 horas no dia 31. No sábado, dia 1º, as sessões vão ser divulgadas quais são os filmes e horários, no valor de R$20 a inteira, R$10 a meia. E outra grande novidade também é que agora nós recebemos Pix. A obra de revitalização que se iniciou em agosto de 2024 teve um investimento de R$2.100.000. Foram quase 6 meses para reformar toda a estrutura de alvenaria, pisos, instalações elétricas e hidráulicas. Tudo para deixar a sala bem confortável aos cinéfilos. Ela também é toda acessível, então as pessoas aí que têm algum tipo de necessidade especial, elas conseguem se locomover aqui dentro e também aproveitar o palco, que agora o Cine Cultura também conta com um palco e tem uma rampa para acessá-lo. Então aqui o local confortável, acessível e também acessibilidade no valor do ingresso. Na cerimônia de inauguração foi exibido o filme Oeste Outra Vez, do diretor goiano Érico Rassi. Este filme, assim como os outros, faz parte da valorização cinematográfica do estado de Goiás. A gente pode aí prestigiar os nossos cineastas aqui do estado, que tem um trabalho fantástico, um trabalho incrível e que nós estamos conseguindo fomentar mais essa área aí da cultura. Durante o evento, Ronaldo Caiado ainda destacou outras inaugurações na área de cultura e turismo que devem acontecer. Vou entregar a famosa Catedral de Santana. E depois Jaraguá. Né? E depois Jaraguá. Enfim, Ouro Fino, que já nós entregamos, a parte ali. Né? Então, cada dia nós estamos com mais obras fazendo, recuperando a história de Goiás, que é uma maravilha, né? Aquele Palácio da Instrução também. Nós recuperamos ele todo agora, o Palácio Conde dos Arcos, enfim, não para de trabalhar nesse sentido. E com isso a gente encerra o nosso programa de hoje, mas amanhã, quinta-feira, a gente vai estar de volta ao vivo para você a partir das 9 horas. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até lá.